Ele está no que ele fala um pouco do canal, né? Vai falar um pouco do canal e dá um esclarecimento a respeito do canal importantíssimo para todos nós. E poucas pessoas desconhecem, né? Mas que clareia e deixa bem claro para todos nós estudantes quem é o canal e qual é o trabalho que o canal faz. Maria Tereza Correia Barros, seja bem-vinda, querida amiga. Estou chegando, boa noite, seja bem-vinda. Nós também estamos começando, viu, amiga? Muito bem. Então, Cristo começa a carta 9 falando do canal. E nós vamos ler assim com um pouquinho de atenção e com mais um comentário para nós entender. Ele começa, eu, Cristo, venho por meio do canal dessas cartas, porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana, uma vez que resido em e sou eu mesmo, constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Quando o mestre fala isso, a gente precisa ter uma noção do que ele está falando com essa tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência. É o objetivo de todos nós estudantes chegarmos a esse ponto. Lembra que eu fiz aqui para vocês uma demonstração? A consciência crística que está aqui em cima, que é a consciência do puro amor. E nós estamos aqui embaixo, que é a frequência da consciência humana. Boa noite, querido irmão João Lúcio, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né, meu querido irmão? João Lúcio é uma energia muito boa nessa sala. Então, a frequência da consciência crística é uma frequência tão elevada, é uma energia tão poderosa, que se ele chegasse a tocar de nós, com essa energia aqui em cima, nós seríamos dissolvidos, porque é muito potente a energia. Então, ele não pode, com essa energia, assumir novamente um corpo humano. As vibrações de consciência dele são altíssimas, como se fosse uma usina elétrica poderosa, produzindo uma carga enorme de energia, tocar aquela carga numa pessoa, a gente vira pó. Sandro, boa noite. Então, ele está nessa frequência vibratória. Tanto é que quando ele desce aqui para falar com nós, com o canal, ele fala que ele desce, ele pode, o ser iluminado que atingiu esse ponto de conhecimento, ele pode baixar as frequências vibratórias de energia dele, baixa, vai baixando. Então, ele fala em um trecho da carta que ele está tão distante em energia de consciência, de vibração de nós, como o Sol está da Terra. Então, toda vez que ele vem a esse plano Terra para fazer algum trabalho, como falar com o canal, escrever esse livro, ele tem que baixar essas frequências, baixa, vai baixando. O ser iluminado faz isso. Baixa, até ele chegar ao nível de vibração nossa ou do canal, no caso, aí falar com o canal. Para que ela possa ouvi-lo. Vocês lembram que teve hora que ele teve que desligar o computador dela, porque a energia dele, a vibração da consciência, estava interferindo na energia do canal, estava a ponto de fazer algum problema, talvez até cerebral nela. Então nós precisamos entender que essa energia do Cristo,
é uma energia de uma alta frequência vibratória. Quanto mais alta é a frequência, mais sutil, mais poderosa ela é. Quanto mais próxima ao amor da consciência universal. Essa é a energia do nosso Divino Mestre Jesus. Me permita aí para dar uma boa noite para minha amiga Nalva, para o Sandro, para a Raquel e para a Penha. Sejam bem-vindos. É importante vocês entenderem por que o Cristo não pode encarnar novamente. Porque nenhuma forma humana seria capaz de suportar a vibração da consciência dele. Que depois que você desencarna e você atingir um ponto de iluminação, como é o objetivo de cada um de nós, você não pode mais habitar na frequência da consciência da terceira dimensão, que é a consciência humana. Você elevou-se em frequência de consciência. Vocês guardem isso muito bem. Será muito útil para a compreensão de vocês. A energia do Criador, então, se o Cristo está aqui, o Criador ainda está mais acima dele, que é a consciência universal. Então, nós estamos aqui, que é a consciência humana. Nós não temos ainda a mínima ideia do que é ser essa frequência do amor. Ele tenta nos explicar várias vezes durante a leitura das cartas sobre essas frequências. Então, frequência vibratória de consciência. A física quântica já nos mostrou isso. Quanto mais elevada for a frequência em direção ao amor, mais sutil, mais poderosa ela é. E nós estamos aqui embaixo, na frequência da consciência humana. O nosso objetivo é elevar as nossas vibrações. O objetivo do Cristo, o tempo todo, com esses ensinamentos, é que nós elevemos as nossas vibrações de consciência. Levar para quê? Para o amar mais, doar mais, ser mais útil a nós e à humanidade. Essa é uma maneira de você elevar as vibrações da sua consciência. Então ele continua. Meu único modo de alcançar você, meu irmão, tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, conhecidas nos séculos passados. Pois esse aqui é o interessante de vocês observar. As descobertas científicas. Perdão aí, só um minutinho. Vou ler novamente. Meu único modo de alcançar vocês tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser um canal através do qual eu poderia observar o mundo, eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecido nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a missão dos valores morais e constitucionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e nas maneiras de relacionar-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível,
a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nesses tempos. Ele não conseguiria. Então, o Cristo reside em uma alta frequência, bem aquém das nossas frequências. Então não pensa que o Cristo está aqui, está ali, não, em consciência. Onde ele reside é altas vibrações. Você vê que para ele escrever essas cartas, foi necessário que ele preparasse o ser humano. E ela nasceu aqui. Quando ela nasceu, ela já veio com essa missão. E ele pôde, ele vai falar aí, usá-la desde o seu nascimento até o tempo em que ele mesmo a ajudou a elevar as vibrações de sua consciência, do canal, porque a frequência da consciência crística está aqui. Ela já nasceu aqui embaixo, sofrendo todos os trasvés da vida. Mas ela foi elevando as vibrações até um nível que fosse mais acessível para que o Cristo baixasse as suas frequências vibratórias e pudesse observar a vida através desse canal. Porque ele passou a viver a vida na Terra novamente através do canal. Vocês estão entendendo como é que foi feito isso? Aí ele fala, o processo de tomada parcial de sua consciência começou antes de seu nascimento, olha só, antes dela nascer. Ele já estava ali usando a consciência dela, tá certo? E continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos, e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiência humana. Você vê que ela conta, né? Testemunhando as lutas, os sofrimentos envolvidos na vida moderna. Ela passou por tudo. Guerra, situação difícil, né? Ela passou por tudo, tá certo? Tá? Com minha instrução, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte de seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover nas frequências de consciência do amor universal. Então, ela e o pai se tornaram um. Tá certo? E já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Então, o canal dessas cartas, meu irmão, quem está falando é o mestre. Ela, a consciência universal está aqui. A consciência crística está aqui. Ela nasceu aqui embaixo, aqui. Ela, com a ajuda do Cristo, já elevou as vibrações de sua consciência e hoje ela já consegue estar aqui. Fundiu-se ao Criador. Então, hoje, ela é um ser, como ele diz, não tem mais a vontade própria. Ele falou que ela já... Olha lá, a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Com a morte do ego, você funde seu pai. Eu e o pai somos um.
ela faz agora a vontade do Pai, não a dela. Quer dizer, a vontade do Cristo. Então, ela já teve a experiência de contato pessoal com a realidade da consciência universal. Então, ela já é um ser iluminado. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo como ela tem feito, não é isso? Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver. Ela já não tem mais a vontade, ela faz a vontade do mestre. Vocês entenderam? Porque ela e o mestre hoje são um. Tá certo? Para a sua vontade de viver cotidiana. Não quer dizer que o mestre supre suas necessidades. Eu trabalho através de sua total disponibilidade para receber minhas palavras. Olha que coisa fantástica. Minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio em sua honestidade e dedicação para esperar ouvir-me com exatidão e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para você, para que você possa compreender quais têm sido as energias de consciência crística que deram forma a estas cartas. Vocês agora têm noção do que seja isso? Quer dizer, o canal hoje, quando ele fala que ela já perdeu o seu ego, ela já não tem mais ego, o ego dela está morto, é porque ela fundiu-se com o Criador, fundiu-se com o Cristo. Ela faz a vontade do Mestre. Ele hoje cura, satisfaz as necessidades dela, cuida dela, protege ela. Não quer dizer com isso que você, meu irmão, tenha que fazer a mesma coisa. Tá certo? Se isolar. Ele a isolou num ponto no planeta para que não tivesse uma guerra em cima desse ser humano. Ela hoje é um canal de luz por onde ele está observando os acontecimentos do planeta Terra. Através dela e da elevação da consciência dela, ele pode observar todos os acontecimentos do planeta hoje. Ok? Aí, o mestre começa a carta 9, dizendo o seguinte: venho nestas cartas para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Isso é muito importante para você, meu irmão, entender o que o mestre quer dizer isso. Tá certo? Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente, de seu coração, em direção à fonte do ser e, finalmente, tornar-se o meio perfeito para compreender os efeitos
em cada faceta da sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massas. Então, através desses ensinamentos, vai nos possibilitar, a mim e a você, a todos aqueles que seguirem esse caminho, a conhecer. Olha, essas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura da sua mente e do seu coração. E como ir bem essa abertura da nossa mente e do nosso coração, tá certo? Em direção à fonte do nosso ser. E, finalmente, tornar-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta da sua existência terrena, do pensamento e do seu sentimento, que é o comportamento individual seu e de massas. Então, essas cartas estão proporcionando a nós, estudantes, aos leitores das cartas, descobrir qual o verdadeiro caminho que você deve seguir, quais os comportamentos que você deve ter para que a vida seja mais leve, mais branda, mais suave para você e para que possa elevar as vibrações de sua consciência humana mais próximas à consciência do amor, que é a consciência crística. E se nós observarmos o que nós aprendemos durante os estudos dessas 8 cartas anteriores, o Cristo nos ensina o tempo todo que devemos viver dentro das leis da existência. Gente, quando eu comecei a ler essas cartas, eu achava difícil entender e viver dentro das leis da existência. Num mundo todo egóico, onde todo mundo quer passar por cima de todo mundo quer ser melhor que todo mundo, quer saber mais que os outros. E você viver dentro da lei da existência. E o mestre vai nos falar sobre isso. E eu vou abrir o livro aqui das leis da existência que ele fala e vou reler para vocês. Então ele fala assim, continuando a leitura da carta. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a vocês devem, se vocês fizerem, o castigo será esse. Vocês devem fazer as coisas assim. Vocês não devem fazer isso. E se fizer, o castigo vai ser paulada, pedrada. Eram as leis antigamente. Aí ele fala, as verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes disso. Não tem nada a ver com isso. As leis espirituais são expressas dessa forma. Qual? Uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criadas dessa maneira, está dentro da lei da existência, se você trabalhar em harmonia com as leis de sua existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstância para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos de seu comportamento disciplinado dentro da lei da existência retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Quais são as leis da existência? Vou aclarar a mente dos meus queridos
irmãos e companheiros de caminho. Essas leis da existência têm que estar aqui, ó. E você tem que viver dentro dela, exercitá-la o tempo todo. E não é difícil, eu vou ler aqui para vocês e nós vamos comentar para ver. Quais as leis da existência? Está lá na página 49, carta 1. Também me foram mostrados, esse foi o momento da iluminação dele, as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambiente, relações, realização, fracasso, prosperidade ou pobreza. Quais são as leis da existência? Vou repassá-las para você e para mim e para nós. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que você acredita que é o bom ou que é o mal, e você quer ser o mal, você se tornará ou o bom. Então não é difícil. Para que eu vou acreditar em coisa ruim? Vamos acreditar no bem, no amor, na ajuda, na compaixão, em poder ser útil para as pessoas e não só para mim. Vamos distribuir um pouco daquilo que tem. Vamos fazer alguma coisa para auxiliar as pessoas. Qualquer coisinha que você fizer, retornará em dobro para você, ou mais. Tudo aquilo que tem, os outros lhe façam, assim eles farão. Pô, aquele cara, sei lá, o cara vai fazer um mal para mim, vai fazer aquilo. Vai fazer. Porque você está depositando a sua energia negativa em cima daquilo. Isso retornará para você. Mesmo aquilo, eu queria que o cara passasse aqui, me ajudasse a fazer isso, ou fazer aquilo, ou me desse uma ajuda. Não é assim? Essa é a segunda lei. A terceira, tudo aquilo que espera que os outros façam para você, te ajude ou dê alguma coisa para você, né? Primeiro deve fazer a eles. Uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Não quer dizer que eu vou fazer isso só para que isso volte para mim. Você, quando ajudar as pessoas, quando fizer as coisas para as pessoas, faça com amor, com o coração. Faça aquilo e fala assim, poxa, que bom poder pegar na mão do irmão e levantá-lo do chão. Que bom dar um abraço no irmão. Que bom tratar bem as pessoas. Que bom dar um bom dia maravilhoso para você. Bom dia, meu amigo. Aqui para vocês, boa noite, meus queridos irmãos e companheiros de caminho. E eu faço com muito amor, com muito coração. Porque para mim é uma alegria inexplicável estar aqui reunido com vocês. Faço isso de coração, de cara boa, alegre, feliz de estar conosco. Então, primeiro faça aos outros para que você possa receber. Essa é a terceira. A quarta, será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer inventar. Por que eu tenho que ter medo? Se eu tenho um Pai poderoso, eu tenho uma centelha divina que habita dentro de mim e à minha volta, cuidando de mim 24 horas. É nela que eu acredito. Não em nenhum mal. Quando eu acredito nisso, eu não tenho que temer nada. O medo é uma energia, a frequência do amor está aqui, o medo está lá no limbo, lá embaixo.
Está vibrando medo, é o medo que você terá. Eu quero vibrar aqui, ó, o amor lá, a confiança, a certeza de que o pai está indo. Você está entendendo? Então não é difícil. Para que você tem medo? Entrega para o pai, pai, isso aqui, nada acontece comigo. Você está aqui dentro de mim, a minha volta, em tudo que existe. Eu acredito nisso, eu sei que você está cuidando de mim. Você me protege e me guarda o perfeito amor. Aqui também. E você tem que estar atento. Tudo aquilo que emana da mente e do coração, pensamento e sentimento, no coração do homem, retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantada em seu próprio campo de consciência. Elas crescerão dando uma colheita semelhante à semeadura. Quanto mais forte você tiver aquilo em mente, em pensamento e no seu coração, mais ela se transformará numa realidade para você. Então, por que eu vou ter pensamentos ruins? Isso, gente, é muito melhor você pensar no bem, na felicidade, na alegria, na satisfação das suas necessidades. Para que pensar em falta? É ela que você terá. Para que pensar em miséria? É ela que você terá. Vamos pensar em abundância, em alegria, em felicidade, em ter tudo aquilo que você precisa para você ser feliz. Mas não devemos nos prender às coisas materiais. Mas precisamos das coisas materiais para a nossa subsistência. Tenha o suficiente, não se prenda a ela, isso aqui é meu, esse é o meu carro, essa é a minha casa, não vendo, não vai, não dá, nada disso. O carro é para o seu conforto, para você locomover, para você sair. A sua casa é para você morar, mas é um presente do pai. Isso está aí, isso vai ficar. São coisas para a sua felicidade. O pai lhe dá isso para que você seja próspero, para que você seja feliz, para que você saia do estresse. Essa é a quinta lei da existência. Então, quando você, isso está na página 49, vão lá e leiam e releiam, meditem sobre isso. Não é difícil. Para que eu vou tratar mal um irmão sem sabendo que dentro dele habita a mesma centelha divina que está em mim? Extraída da mesma fonte. Por que eu não dou um abraço nele em vez de eu dar um tapa? Por que eu não dirijo uma palavra amiga, uma palavra amorosa para ele, ao invés de falar com uma cara rude, mal? Por que eu denegrir uma pessoa, falar mal da pessoa, se ela não está, às vezes, nem me afetando? Pensem nisso. Eu li para vocês as leis da existência. Nós poderíamos dar a interpretação N aqui para ela. Então, quando o mestre, uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados dessas maneiras, se você trabalhar em harmonia com as leis da existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente e emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Agora, os frutos de seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Então, vamos viver bem, felizes, alegres,
Para que reclamar? Para que desdenhar? Para que... Tá certo? Aí o mestre, continuando a leitura da carta. Se, por outro lado, você ignora as leis da existência que eu acabei agora, não acredita nela, e continuar vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido esta mensagem, então, meu irmão, a sua vida continuará marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privações de alimento e uma vida estressante, difícil. Para que isso? Acredita que você tem dentro de você a centelha divina, que o Pai está dentro de você e à sua volta, e que Ele, o Mestre, está lhe falando que você tem direito a tudo isso. Ser feliz. Basta você agir dentro da lei da existência. Então, continuando, eu tenho falado através dessas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental. Amor espiritual, esse que está aqui em cima. Alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo. Que vocês tenham harmonia com a vez. Olha só, é o mestre que está nos falando. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás de minha missão com as pessoas na Terra, quando ele veio aqui a primeira vez. Mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. Porque era naquilo que elas acreditavam. Vocês estão entendendo? Quando você muda a sua percepção, os seus pensamentos e os seus sentimentos, para que o Pai cuida de você, e que Ele está aqui, e que Ele vai ajudá-lo a resolver todos os problemas que você tiver ou vai ter, e Ele resolve de uma maneira amorosa, e você não vai ficar quebrado, tendo dificuldade, passando vida difícil, nada disso. Isso não é o propósito do Pai. Ele está em você para que você tenha uma vida feliz, sem estresse e muito abundante. Porque é isso que você merece e é para isso que você veio a esse planeta. Para evoluir espiritualmente, cada vez mais. Mas para que você evolua, você tem que viver dentro dessas leis. Tá certo? Aí, continuando, o mestre fala, as igrejas cristãs vêm ensinando a você que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando suas leis. Mas isso não é a verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram Deus, o colocam separado delas, acima delas, inalcançável e para ser temido. Pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com sua vontade. Isso não é verdade. Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai, que satisfaz todas as suas necessidades, que responde quando é chamado, que cura
quando pedimos para fazer, que está dentro das pessoas e, ao mesmo tempo, em que é transcendente a elas. O que significa que o Criador é universal. Ele está aqui dentro de mim, está aí dentro de cada um de vocês, dentro de toda a humanidade, em cada criação visível e no invisível. Tirem a prova, faça você o contato com ele. A melhor coisa é, tete a tete. Pai, está aqui, quero falar com você. E ele vai ouvi-lo. Lembra das leis da existência. Cuidado. Então você tem que ter uma experiência com o Pai. Se você ainda não acredita, não confia nessas palavras que o Beto está falando, é porque você não teve uma experiência verdadeira com ele. Então tenha um papo tete a tete com ele. Leia as leis da existência. Veja o que o Pai faz em você. Trabalha dentro do que eles falam para você ter a prova de como a sua vida irá se transformar assim, dia a dia, diariamente. O mestre fala que isso aqui é uma transformação sua, da sua consciência, da sua vida, do seu ser. Porque a hora que você agir de acordo com a lei, tudo será curado, tudo será resolvido. Você tem que ter fé e acreditar. Se a sua fé é pequena, porque você ainda não teve um contato tete a tete. Vamos falar direto com o Pai. Não tem que pedir para nenhum mestre. O próprio Cristo fala. Nem para ele mesmo, o divino mestre. Para que você fica aí querendo pedir mestre tal, mestre isso, mestre aquele? Todos são mestres da consciência. Para que você pedir a eles se você tem que falar, olho no olho, tete a tete com o Pai, com o Criador, que está dentro de você e à sua volta em tudo que existe. Pensem nisso. A religião judaica ensinava que somente o sumo sacerdote, olha que testemunho que ele dá, só o sumo sacerdote poderia se aproximar-se do santo, quer dizer, de Deus, do Criador, e fazer súplica pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová, só através deles, através do sacerdote, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Coitados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que eles receberiam o perdão do Pai para os seus pecados, segundo a sua própria vontade de perdoar os outros. Da sua vontade sua, de perdoar os outros. Pois seria dado a eles de acordo com sua própria semeadura. Olha a lei da existência. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai, diretamente, tete a tete, com ele, falar com ele. E rezarem de forma simples, não tem que fazer nenhum ritual, nenhuma maluquice, não. Fala assim, conversa com o Pai. Tá? Pedindo aquilo que necessitassem para as suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e suas súplicas respondidas, desde que fosse feita com total fé, sem nenhuma dúvida em suas mentes.
Precisa mais que isso? Está vendo que ele está falando que é para você fazer um contato? É com o Pai, com o Criador que está em você, a consciência universal. E não ficar por aí zabeteando, pedindo para quê, para B, para C, para A e para tudo. Não. É você e o Pai, o contato direto, tete a tete. Fala com ele. Tá certo? Ele está falando. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e rezarem de forma simples. Não tem que fazer nenhum ritual, nem um zuriguidum, nada disso. Pedindo aquilo que necessitassem para as suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e suas súplicas respondidas, desde que fosse feita com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus anciões religiosos ensinavam. E foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando o seu exaltado cargo de guarda-costa pessoal do Todo-Poderoso. Só eles poderiam se aproximar de Deus. Podia se aproximar. O mestre está falando que você deve falar diretamente com o Criador. Está bem claro aí. Eu acho que vocês não têm dúvidas quanto a isso. Tá certo? Devido ao temor das represálias, depois da minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi repassado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizavam acessórios de pratas e ouro para as cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz. Embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia. Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem minhas palavras nesta segunda vida. Eles se ressentirão de mim
constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter perdão dos pecados. Porém, sejam quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifício e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo, eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, a uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, senti as pedras quentes debaixo de minha sandália e o sol sobre a minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinava de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas, suas leis. Assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino dos céus, o reino de Deus, está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas para os seus ensinamentos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai, simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam. Se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens, Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifício com o fogo. Se as aves fossem os animais, Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifício com o fogo se as aves e os animais tivessem alguma importância para o olho do Todo-Poderoso? Que isso? Moisés jamais faria isso. É o que eles pensavam. Eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar suas afirmações. Enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendi a natureza da fonte do ser, poderia, com confiança, impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esse
esse conhecimento com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia tais coisas e, por essa razão, odiaram-me quando desafiei sua autoridade. Detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair a multidão quando alguma cura era feita e ninguém poderia negar. Aí estava, em plena luz do dia, para que todos pudessem ver um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu devia ser filho de Satanás. E ainda mais, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me de meus poderes mágicos. Mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes e, portanto, decidiram que eu devia ser filho de Beelzebul, do capeta. Agora expliquei a situação. Deve ficar claro para você que lê estas palavras, como é claro para mim naquele tempo, naquele momento, na Palestina. Como era claro para mim naquele momento na Palestina. Que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância e que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados para usar a sua mente e seu cérebro, não podiam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais de virulenta indignação. Era de se espantar que no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mente tão obtusas. Não tinha como discutir com eles. Não tinha como discutir com pessoas que não têm nenhum conhecimento. Pensa bem como é difícil. É a mesma coisa que você falar de cartas de Cristo para uma pessoa que não tem nada a ver. Ela vai sair na porrada com você. Sim, realmente estive ali na Palestina há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus de seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerra e derramamento de sangue, de disputa e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer abaixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então, todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador. Sem compaixão ou misericórdia. Nem sequer um pensamento excitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolveu a transgressão. Meus irmãos, vamos parar exatamente nesse parágrafo e na próxima
nós daremos sequência. Porque cada dia a carta fica mais linda. Vou parar exatamente aí, tá? O caso, na próxima, eu vou botar ali. Sim, realmente estive na Palestina. Marquem aí para nós. Já são 9 horas que nós vamos